em Hamlet. E o Agostinho falou sobre o sonho de Hamlet, que até foi uma coisa curiosa, porque eu tinha feito um cartel sobre o desejo e sua interpretação, que é o Seminário 6, e nós todos no cartel tomamos aquela visão do fantasma, do pai de Hamlet, como um sonho. Nós tomamos como uma cena onírica, né? Embora se trate ali de uma visão. E eu falei para o Agostinho, a gente não teve tempo de conversar, Agostinho, você fala do desejo em Hamlet. Aí ele disse assim, mas Helena, eu não tinha sonho. Na verdade, não tem mesmo, né? E aí ele foi indo por uma questão super importante, que é a parte final de Hamlet. A morte da Ofélia, a morte de todo mundo, né? Quem não conhece a história vai se surpreender com isso, mas eu acho que não é spoiler, porque é uma história tão antiga. De algum modo, a gente sabe alguma coisa sobre essa história. E vale muito a pena assistir da maneira como o Agostinho foi construindo aquilo. Hoje, mais tarde, vai ter, depois desse período aqui do grupo de trabalho, o grupo de trabalho da Márcia, né? Psicanálise e música, e depois o Agostinho, que vai ser às 19h30, fecha a programação do dia. E o Agostinho fala da interpretação dos sonhos. E, Agostinho, você me deve uma resposta a uma pergunta, né? Você está sabendo? Você lembra? Está sem microfone. Eu não estou lembrando agora exatamente. Pois é, e hoje eu fui procurar a pergunta porque eu queria falar sobre ela, né? Porque ela vai surgir aqui. Aí eu chamo você e a gente conversa sobre isso, que é algo que para mim ficou como uma dúvida, Tá. tá? Eu não sei se eu estou no meu microfone aqui. Está dando para ouvir bem? Oi, Ana Paula. Oi, Tereza. Oi, Então, boa tarde. eu vou começar hoje a entrar na questão da fantasia fundamental e o desejo, né? De que maneira isso, em que momento isso, de alguma maneira, se enlaça, não sei se eu posso dizer que se enlaça, ou de alguma maneira eles estão conectados, né? Mas é muito inicial ainda, e nós temos mais um encontro em novembro, acredito que seja o último, e aí eu pretendo entrar um pouquinho mais à frente. Então, aí que epígrafe, eu trouxe uma coisa que o Rafael Lobato publicou essa semana, ele é um psicanalista da letra freudiana, e eu me comunico muito com ele, e eu falei, nossa, você escreveu uma coisa que me interessa, o que é desejar? Desejar é agir sob a força de Eros, é agir eroticamente. Desejar é agir sob a força de um amor sem objeto. Desejar é amar a falta. Então, isso para a gente começar. Aliás, esses dias eu também procurei essa anotação, o Agostinho falou alguma coisa muito interessante sobre Eros e sobre a representação que eu achei muito perfeita, mas vamos lá, vamos ver o que eu consegui colocar aqui. Então, a gente vai entrar um pouquinho aí devagarinho no terreno da fantasia e de como se dá esse possível enlace em algum momento, que não é exatamente um enlace, mas, enfim, é como eu consigo falar. Então, como costuma abrir o Globo Repórter, onde nascem, onde se encontram e onde vivem o desejo e a fantasia em nós, né? Como é que eles surgem? Então, a gente vai passar um pouquinho agora, começando a falar sobre Eros, é o deus da paixão e do erotismo na mitologia grega, e erotismo como uma fonte de resistência, né? Eu diria até como uma fonte vivificante. Na psicanálise, Freud se apropria dos mitos Eros e Thanatos, sendo este último a representação da pulsão de morte. No livro Eros e Civilização, do Herbert Marcuse, que é um livro até da LTC, que é da mesma editora do grupo que o meu marido trabalha, a LTC. Então, o Marcuse escreve que Platão destacava em um dos aspectos mais fecundos da reflexão erótica a função libertadora de Eros,
E o que o tema foi retomado pela psicanálise é o descrever o seu aspecto libertador para o indivíduo. Isso está em Freud, segundo ele. E para a sociedade, isso Jung e Reich, bem como para ressaltar o seu caráter de confronto com o sistema. Isto é, um aspecto político, né? De ação que desemboca também nas questões políticas e sociais. Significa que Eros é uma declaração da força vital do amor, da sexualidade, da liberdade e da potência de vida. Eros nos dá notícias de que, aprisionados em nossas culpas e sobredeterminações, pressentimos em nós uma possibilidade interior de liberdade. Quer dizer, há algo ali que nos mostra o tempo todo que não precisa ser assim. Então, a gente escuta isso, né? Muitas vezes nas crianças, escuta na clínica, algo que não é tão proibido assim, mas vem o supereu. O erotismo nasce com a civilização, sua elaboração cultural o distinguiu e distanciou dos conceitos de pornografia e obscenidade, ao assinalar que a diferença com a pornografia reside mais no interesse deliberado desta por suscitar a excitação e o erotismo mais associado à criação tem sido fonte de inspiração constante na arte e na literatura. Então, assim, por que eu estou trazendo Eros hoje, né? Primeiro, porque eu fui provocada por essa frase do Rafael, e sim, Eros tem tudo a ver com aquilo que, erroneamente, algumas pessoas chamam de pulsão de vida, mas que é algo desse movimento de vida, desse movimento que nos impulsiona para as coisas mais positivas, sendo que o positivo é o positivo de cada um. Não é um positivo do certo e do errado, do ruim ou do bom, mas aquilo que faz, que traz instantes, né, de a felicidade possível, digamos assim. Então, até agora, né, nesse nosso 7º encontro desse grupo de trabalho, acredito que nós já assimilamos bem que o desejo não é coisa. Por exemplo, em frases como eu desejo estudar medicina, eu desejo viajar pelo mundo, eu desejo me mudar de país. Na verdade, são quereres, né? São coisas que você quer, que podem, de algum modo, estar ligadas à questão desejante daquele sujeito. Mas o desejo ele não tem como nominá-lo, como a gente apreender de alguma maneira. Enfim, acho que já falei. Não. Então, o desejo não é isso ou aquilo. E se vocês lembram também, eu acabei de falar, mas isso eu falei lá nos primeiros encontros, né, que o desejo é sempre movimento que faz girar a vida. E a minha questão para o Agostinho está chegando perto, porque ela está por aí com essa questão da pulsão de morte. Isso porque o desejo não tem representação, não tem objeto, o desejo é um movimento de vida que detém, e aí é que entra a questão que eu fiz para o Agostinho, e aí eu coloco com muito cuidado, o desejo detém momentaneamente a movimentação infindável da pulsão de morte. Foi isso que eu te perguntei, dentre outras coisas, Agostinho, se de fato, no momento em que há um movimento em direção ao desejo, o que acontece com a pulsão de morte? Você quer me responder depois ou agora? Já, imediatamente. Você está sem som. Eu acho que eu não sei responder Pois é. propriamente, Helena. A gente pode talvez colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Pois é, com Isso certeza. aqui, não é? Porque, quer dizer, a pulsão de morte, ela está ligada àquele princípio de inércia, né? Que é o princípio de esvaziamento total. Hum. Digamos, o princípio que seria o princípio próprio do funcionamento da pulsão de morte seria o princípio de inércia enquanto esvaziamento total.
Mas aí vem uma força contrária, no caso Eros, nesse sentido que você colocou, mas também como pulsão de vida, que vai, digamos, contrabalançar as coisas e obrigar, em vez de tensão igual a zero, tensão mínima possível, que é o princípio de constância. O Uhum. desejo ele vai ter a origem lá, como Freud coloca aquela origem mítica do desejo, numa alucinação regressiva. Não é isso? O Isso. primeiro desejar, então a criança tem primeiro ela tem uma experiência de satisfação, quer dizer, no caso a satisfação é anterior ao desejo, ela tem uma experiência de satisfação, digamos, de uma necessidade, resta uma marca disso, um traço, que quando novamente essa tensão se dá, ela reaviva aquela marca de memória já, aquela marca minêmica, e aí o desejo tende a se realizar em curto-circuito. Ele volta e repete alucinatoriamente a experiência de satisfação anterior. Então, eu acho que é justamente nisso que o desejo volta, que ele tem esse movimento regressivo para retomar uma experiência de satisfação, consequentemente, tem que ser ligado às pulsões, a Eros em particular, ele mais ou menos se opõe no sentido de voltar num sentido contrário. Uhum. Isso seria uma hipótese que eu Sim. lanço, até prenunciando uma coisa, por coincidência, que eu vou falar hoje, às 19h30, aqui no grupo dos sonhos. Mas isso é uma hipótese que me ocorreu aqui Sim, neste momento, não é sim, uma resposta de jeito algum, nem eu afirmo que seja assim, mas tem esse objetivo de atiçar, digamos, sim. as coisas. Mas eu gostaria de fazer um acréscimo ao que Pode, você. É pode, Diga, possível? pode, pode pode. falar. Ah, Então, Tereza. eu entendo o desejo, além disso que você trouxe, muito bem estruturado, Agostinho, ele nasce a partir do desejo do outro. Você tem a necessidade, que não é necessidade a partir do olhar do outro. O outro investe e nomeia o que seria da ordem da necessidade, mas, na verdade, já está no campo da demanda do outro. Então, essa demanda que parte do campo do outro, que, evidentemente, é, encerra um desejo inconsciente do lado deste outro, vai e lambe esse corpo e inclui esse corpo nesta demanda. E isso promove, pela repetição, o surgimento não mais do que é necessidade, mas da ordem da demanda. A demanda, ela é uma demanda implícita. Isso está bem no seminário da transferência. Existem duas demandas, a demanda explícita e a demanda implícita. Onde é que surge o desejo? Nessa diferença Na ânsia. é necessidade e não é demanda, o desejo surge desse buraco entre Exatamente. necessidade e demanda. E Uhum. só depois que a gente vai poder dizer que o desejo, de fato, comparece do lado desse sujeito a partir do desejo do outro. Por isso que a gente vai ver, muitas vezes em Lacan, o desejo do sujeito é o desejo do outro, porque ele vem do campo do outro. Sim. Né? Era É, uma... Acho que a gente retoma isso depois, daqui a pouco, porque é é, isso, mas também é aquilo que Freud diz meio que literalmente do primeiro desejar, porque isso aí já supõe um outro, digamos assim. porque o Freud falou disso, é, que é essa primeira experiência de satisfação que aquele ínfant quer retomar, né? Mas essa primeira experiência, na verdade, ela é, como você disse, uma alucinatória, é alucinatória. Né? Aí Lacan, ele coloca um pouco mais, assim, da maneira como a Teresa está trazendo, digamos, ele dá uma certa
ele esmiuça mais essa questão desse ponto. E ele faz referência no seminário 6, pelo menos, acredito que no 8 também, mas o 8 não é o que eu estou trabalhando agora, é o 6. Esse ponto de entre a necessidade e a demanda, né? Que não há realmente um entre, mas há ali a, a, a convicção que fica ali marcada como algo que se perdeu. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. De Só toda uma maneira, questão que obrigada eu aos acho dois. importante dentro do que o Agostinho trouxe. No Freud, ele vai trabalhar esse desejo preliminar, né, original, quando ele trabalha a questão do juízo de atribuição e o juízo de existência. Nasce desta questão, que está lá no... como é que se chama o livro? Que ele trabalha o juízo de existência e o juízo no projeto para uma psicologia. Tá, então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui meu. Não. No seminário 6, e que eu lembre até o seminário 8, né, Lacan relaciona o desejo ainda a um objeto, né? Ele fala no seminário 6, no seminário 8, o que está em questão no desejo é um objeto, não um sujeito. Mais tarde fica claro que esse obscuro objeto do desejo só pode ser representado pelo objeto A, uma vez que é o furo, a falta, esse pequeno objeto perdido é tomado por Lacan como objeto causa de desejo. Então, é exatamente isso tudo que nós três falamos aqui, de maneiras distintas ou em pontuações distintas, é exatamente isso o desejo, né? O objeto A é causa de desejo. E o objeto A, para quem ainda não adentrou muito os estudos, é aquilo que, primeiro, há a crença de que havia ali um objeto, que ele é perdido, que fica marcada em nós como um objeto perdido. A Teresa Meloni fazia isso no quadro, quando a gente dava aula presencial, né? Entre o significante 1, o significante 2, o significante 3, cai algo. Há sempre algo que cai. E isso que cai é tomado por nós, neuróticos, como o objeto perdido. Mais tarde, já falei isso, o objeto do desejo, o objeto A, a causa do desejo, e o desejo se instaura na ânsia entre a demanda e a necessidade. Isso acho que nós falamos lá no nosso encontro 2, no primeiro semestre. E depois nós também visualizamos isso no grafo, né? Como é que isso entra ali exatamente nesse ponto. Eu me lembro que eu fui procurar muito isso, porque a Natália me perguntou. Ainda no seminário 5, Lacan diz o seguinte: trata-se do imaginário aprisionado num certo uso do significante. Esse ponto, né, que surge aí. E também no seminário 5, o desejo é uma coisa que se articula. O mundo no qual o sujeito entra não é tão somente um Umwelt, no sentido de nele se poder saciar as necessidades, né? O Umwelt é o mundo externo, o mundo exterior, e não o mundo interior, mas é um mundo onde impera a fala, a qual submete o desejo de cada um à lei do desejo do outro, que isso a Teresa já estava falando ali. Bom, eu só voltei a esse ponto do desejo, porque são coisas todas que já estão nos nossos encontros anteriores, para poder entrar um pouquinho na fantasia, e eu estou de olho aqui no tempo, a gente está com pouquíssimo tempo. Então, assim, bem resumido, bem pouco, bem superficial, né? Porque a gente vai continuar nesse tema. O que é a fantasia para Lacan, né? A fantasia que Lacan expressa com uma tema S barrado punção de A constitui a principal resposta do sujeito ao desejo, na medida em que a lacuna significante imposta pelo outro lhe cai como uma vertigem. Então, eu estava tentando achar esse ponto, né? Se havia algo, como é que era a fantasia e o desejo se
tocavam de alguma maneira, né? Então, a resposta do sujeito ao desejo, na medida em que a lacuna significante imposta pelo outro lhe cai como uma vertigem. É aí que entra a fantasia. E a fantasia, existe a fantasia fundamental e a nossa fantasia. E aí eu já vou estabelecer a diferença entre elas. A fantasia fundamental, resquício da infância, é da ordem do recalque primário. Como qualquer uma atividade mental, ela é uma invenção, sem correspondência no mundo prático, no mundo real. No entanto, ela é real na experiência daquele sujeito, e como função mental tem efeitos reais e determina a vida do sujeito interna e externamente. Isso nós estamos falando da fantasia fundamental. Aquela na qual se espera que numa análise a gente possa fazer uma travessia, mas não necessariamente tê-la como uma historinha, né? Acho que nem é possível tê-la como uma historinha. Talvez um pouco, uns respingos dela a gente possa tocar. A fantasia traça o caminho por onde o sujeito possa gozar. É preciso, no entanto, fazer a distinção, aí que eu vou falar das demais fantasias, entre a fantasia fundamental, a fantasia inconsciente e a fantasia que é o devaneio consciente. Sendo que tanto uma como a outra podem ser inconscientes ou conscientes. No caso da fantasia inconsciente, ela pode se tornar inconsciente. Né? No volume 2 dos Fundamentos da Psicanálise, do Marco Antônio Coutinho Jorge, que até está aqui do meu lado, ele diz que as fantasias inconscientes podem ter sido sempre inconscientes e assim terem permanecido. Ou podem também ter sido conscientes e, devido ao recalque, tornaram-se inconscientes. Assim, falando mais de acordo com a clínica, ainda indo pelo caminho do Marco Antônio, a fantasia que nos interessa é aquela que foi recalcada para o inconsciente, ou lá nasceu ou permaneceu, resultando em manifestações patogênicas e formadoras de sintomas. Ainda nesse mesmo volume, o Marco Antônio diz o seguinte, é o volume 2, não sei se eu falei. Aqui. Esse aqui não, esse é 3. Helena, você tem a página? Eu tenho essa coleção. Se Depois você eu te dou, depois eu te Tá. dou a página. Eu botei aqui que é no 2, né? É no volume 2. Ah, tá aqui. O volume 2 é o de capinha vermelha. É esse aqui, ó. Tá? Mas depois eu vejo a página para você. Então, ele fala o seguinte, que clinicamente a fantasia que nos interessa é aquela que foi recalcada para o inconsciente, que é aqui de onde emergem sintomas, né? Digamos, isso que em nós é patogênico. Ainda no mesmo volume, Marco Antônio diz o seguinte, a fantasia acompanha a vida sexual do sujeito, é dela que o sujeito se serviu para obtenção de prazer durante a fase de masturbação, e o ato de se masturbar, composto pela fantasia evocada e pela ação para obtenção do prazer, era, na sua origem, um ato autoerótico que extraía prazer de uma parte do corpo. Posteriormente, o ato se fundiu a uma ideia plena de desejo, pertencente à esfera do amor objetal, e serviu como realização parcial da situação em que culminou a fantasia. Aqui eu botei a página 49. Bom, aí agora eu vou para Quiné, que ele fala o seguinte, a introdução do nome do pai no lugar do outro, do grande outro, o outro do gozo, né, o A maiúsculo, barra o acesso do sujeito ao gozo e ele não mais poderá ocupar o lugar de objeto de gozo do outro, e não ser na fantasia, a não ser na fantasia. Quer dizer, no momento da finalização do Édipo, né, naquele momento em que a criança já ultrapassou, já entrou na linguagem, ela já ultrapassou a fase infans, e que ela já formata a sua fantasia,
né? Ela não pode mais se colocar como objeto para o outro, objeto de gozo do outro. Mas essa operação instaura a falta, né? Que Freud chamou de castração, e que terá como consequência tornar o outro, grande outro, inconsciente. Isso é, de algum modo, aquele sujeitinho recém-lançado ao mundo, ele traz nele incorporado, de alguma maneira, inconsciente, esse grande outro. E ao término do complexo de Édipo, as figuras parentais serão internalizadas, ou seja, a lei do pai e o recalque do desejo. Pelo recalque, funda-se o inconsciente, o outro e o sujeito. Se houve recalque, então ocorreu a identificação simbólica no Édipo e os ditos das figuras parentais foram introjetadas, originando o supereu. O supereu é a lei que barra o gozo. Gozo do sujeito de se colocar como objeto de amor da mãe. Porém, após a castração, podemos dizer que esse mesmo gozo, no lugar de objeto do amor da mãe, retorna integrando a sua fantasia. É isso que eu digo, de alguma maneira, permanece ali, só que de um outro modo. O desejo advém desse resto, desse vazio, assim o objeto A é a causa do desejo. Causa do desejo porque traz em si impossibilidade de tamponar o vazio. Essa impossibilidade é a que põe o aparelho psíquico em movimento, na busca do que supostamente foi perdido e que, na verdade, nunca esteve lá. O encontro com o objeto perdido significaria a morte, né? Então, porque seria deparar com a completude, e isso não há. A falta é constitutiva do ser humano, é estrutural, e viver é dar conta dessa falta. Bom, tinha mais coisas ainda, mas eu acho que eu tenho que deixar um bom tempinho aí para a gente poder conversar. Até que horas eu vou? 18h15? Acho que dá para terminar, então. 18, Helena. Ah, é 18? Tá. 15 é o intervalo. Bom, pode estender um pouquinho, mas 15 é o Não, intervalo. mas aí depois a Márcia... Mas não é até as 18h15 e a Márcia... Ah, não, a Márcia entra 18h15, certo. 5 às 18, a Márcia entra de 6h15 e 7h15. Tá, eu vou só terminar isso aqui, né? Freud nos lembra dos mecanismos que usamos para dar conta desse objeto faltoso que faz a vida árdua demais, quando ele diz em um mal-estar da civilização. A fim de suportar a vida, não podemos dispensar as medidas paliativas. Existem talvez 3 medidas desse tipo, derivativos poderosos que nos fazem extrair luz de nossa desgraça. Atividade científica, satisfações substantivas que a diminuem, as artes e a fantasia, e as substâncias tóxicas que nos tornam insensíveis a elas. Né? Numa sociedade como a nossa atual, que procura amortecer as dores do viver por meio de drogas, lícitas ou não, inclusive da medicalização, eu acho que isso é importantíssimo a gente lembrar. É uma busca incessante, assim como incessante é a pulsão. Aqui fala que é incessante, viu, Agostinho? E nesse movimento, sempre acionado pela pulsão, busca-se algum objeto que possa engambelar o sujeito. Podemos dizer que há uma aposta nos objetos parciais, aposta no sentido de encontrar neles algo poderoso que dê conta da falta, ou seja, da completude. Então, nesse jogo constante, a vida vai se fazendo nessa dinâmica de oferecer objetos parciais às exigências pulsionais, e estas, como numa brincadeira, aceitam por um momento e depois nos diz não quererem mais, não querer mais, né? Então, é assim, por isso que, inclusive, nem o desejo satisfaz, entre aspas, né? Ele é movimento, mas uma amiga minha outro dia falou assim, mas então isso não adianta nada. Eu disse, não, adianta muito, e eu percebo isso em mim, né? Direcionar algo para o sintoma, que eu não consigo mais ir nos sintomas mais radicais que eu tinha, e produzir algo de bom, por exemplo, está aqui falando, é muito melhor.
é incomparavelmente melhor, né? Então, não tem como a gente negar que não é que a gente escolha, né? A gente vai nisso. Principalmente depois de uma análise, algumas pessoas conseguem acessar melhor o desejo delas, mesmo sem análise. Então, para finalizar, o Marco Antônio Coutinho e Jorge, na página 134, Nadir, o que a pulsão quer é dar Jing, mas o que ela recebe é o objeto A. Eu não sei se dar Jing é um conceito claro para todo mundo que está aqui, mas, assim, muito indo a Freud, né? Das Jing como o outro absoluto do sujeito. Eu se encontrei em Lacan. O problema é que esse objeto é, desde o início, perdido. A gente está falando aí do objeto perdido. Trata-se de reaver o que não pode ser reencontrado. Depois a Teresa, se quiser, fala melhor de Das Jing. Eu achei bacana isso aqui que eu peguei em Freud. Todos os ataques de tonteiras e acessos de choro visam a uma ou outra pessoa, mas basicamente visam aquela pessoa pré-histórica e inesquecível que jamais é igualada por ninguém posteriormente. Então, aí existe a nossa tragédia, né? E reside a nossa tragédia. Aí, eu encerrei aqui com isso. Todas as manhãs se oferece à pulsão algum substituto da coisa para satisfazê-la parcialmente, mas no dia seguinte ela quer tudo de novo e ainda mais. E aí eu recortei uma frase que eu fiz uma vez, atendendo a um analisante. Na hora que eu cortei, eu disse assim para ele, deixa eu ver aqui, viver é abrir a janela todos os dias e se jogar, não para a morte, mas para a vida. Esse é o truque do desejo, para viver a risco. E tanto serve o arriscar-se como arrisco com H, porque viver a risco. E aí ele falou, ele voltou, eu quero essa frase. Eu disse, eu vou ver se eu consigo escrever. Depois eu te mando, agora sai que terminou. É isso, gente. Agora vamos às conversas. Tem alguém aí de mãozinha levantada? Não, né? É você, Tereza Meloni. Primeiro sou eu. Teresa Meloni e Márcia. Eu falo também, mas deixa elas duas falar, que elas estão com a mãozinha levantada. Olha, diretamente do consultório do Freud, Bergaça 19, eu humildemente te trago algumas questões que eu pesquei aqui. A primeira é realmente uma que eu carrego da clínica há algum tempo. Eu queria trazer todas as questões, depois você embaralha tudo e fala o que você quiser, não quero que você responda uma por uma, porque eu acho que não é uma questão de responder. Existe desejo sem demanda? É uma coisa que eu sinto na clínica, assim, né? Quer dizer, há uma diferença, mas me parece que o desejo vem engatado na demanda, vem como um penduricado. A outra coisa que eu senti falta na sua fala é a fantasia que é construída em análise, né? Você falou de diversos tipos de fantasia, eu fiquei, qual será a delas que é construída em análise? Eu confesso que eu não entendo muito bem, o Freud não me explicou, eu perguntei para ele, ele não me respondeu. Como é que é essa história da fantasia que é construída em análise, se ela é fundante? Bom, outra coisa, aí já é uma contribuição que eu quero trazer, quando você aponta a relação da fantasia com o desejo a partir da fórmula S/do pulsão de A. Eu sempre gosto de dizer isso que eu vou dizer agora, se eu estiver repetindo, é próprio da idade. Essa pulsão, na verdade, são 4 sinais matemáticos: maior que, menor que, inclusão e exclusão. Ou seja, o que essa fórmula diz é todas as relações possíveis entre o sujeito barrado e o objeto A.
A outra coisa que me veio na dúvida da sua fala, você disse o supereu é o que barra o gozo. Mas o supereu não é aquele exatamente que diz goza? Goza? É isso, Helena. Vocês querem continuar falando e depois eu respondo tudo? Respondo não, eu não vou responder nada. Helena, a minha pergunta embarca um pouquinho no que Tereza Meloni está trazendo, então eu coloco aqui. Você, quando elencou as fantasias, né, você falou de uma que não é ficcional, não é uma historinha. Como eu escrevi, né, para a Ciranda a respeito de uma historinha, que era, né, a história da vida, eu queria escutar um pouco mais, né, que você comentasse um pouco mais desse ponto não ficcional. É isso, e parabéns, muito legal. Eu quero falar também, está com a mãozinha levantada. Não, você fez um percurso interessante e a Xará, a Tereza, também trouxe essa questão da fantasia construída numa análise, ela tem razão, porque, na verdade, o Lacan ele faz uma distinção. Quando ele está trabalhando a questão da fantasia, ele fala de duas vertentes de fantasia. Uma fantasia que é a fantasia resultante das identificações simbólicas, que ele vai chamar de fantasia originária. E justamente o que você chamou de fantasia fundamental é a fantasia que ele atribui ao que é construído numa análise. A fantasia fundamental, ela é fundamental no sentido de algo que é construído, que faz parte das construções em análise e que é possível de ser atravessada. Entretanto, a fantasia originária, esta você não tem acesso nunca, porque ela é resultado daquelas três necessárias, né? As três identificações simbólicas que resultam na própria divisão do sujeito, onde o objeto, e a Teresa falou muito bem, naquele losanguinho, né? Inclusão, exclusão, Maior Teresa, que menor que. maior que e menor que. Esse losango que justamente possibilita, né, uma articulação. Você pode articular o sujeito a um objeto, que, na verdade, não é um objeto A, é um id A. Por isso, ele vai chamar essa fantasia originária, né, a fantasia que diz respeito à entrada do sujeito no campo do outro. Ele vai chamar de a identificação histérica, né, ao saber do outro, que é atribuído a esse outro, né, um saber. E por isso ele vai falar a primeira identificação real ao outro real, a segunda real ao outro simbólico e a terceira real ao outro imaginário. O imaginário como estrutura. O outro ponto que eu não anotei, que você estava falando. Não, depois eu lembro. Agora não está me vindo. Eram três questões. Eu queria dirigir uma pergunta à Tereza, não sei se eu posso, rapidinho. A fantasia fundamental é construída em análise, sobrepondo-se ou apoiada na fantasia original. Exatamente, porque a original você não tem acesso. Não tem acesso porque é real. A fundamental ela tem simbólico imaginário e a originária é real. Isso, exatamente. E tanto é bacana isso que você está dizendo, que o sujeito, mesmo terminando uma análise, ele vai passar o resto da vida, o que o Lacan diz, né? Eu não cesso de passar o passo, porque ele precisa retornar a esse ponto do impossível de dizer, né? E isso é muito bom, porque por isso ele segue dizendo, você não, ao danar, você não se torna um mestre zen. Eu não me lembro quem é que falava isso. Acho que era o Antônio Sérgio Mendonça que fazia esse comentário. Ao final da análise, você não se torna mestre zen. Você segue dando conta do impossível de dizer, que você não vai dizer, né? Não vai dar conta, você vai continuar dizendo.
Mas tinha uma outra questão super importante que eu não estou lembrando. Deixa as pessoas falarem. Vai, E deixa você eu- responder, Falar? Helena. Muito bom, hein? Muito bom, gostei. Alguém mais vai falar? Então, vou falar aqui, quer dizer, não tenho muito o que falar, mas, olha, Tereza, você sabe que eu me interroguei isso sobre se existe desejo sem demanda o tempo todo que eu estava pesquisando esse trabalho, porque para mim ficou assim, que de algum modo a demanda está ali, né? Eu não sei dizer, não sei falar sobre isso. Se a Não sei. gente posso falar um pouquinho, Eu não acho assim, que vou dar só um pitaco, porque eu também. Fala, Nadir, Tereza. vai, É que eu também Nadir. não sei Deixa muito, mas você, vocês vai, estão Nadir. com essa pergunta, eu fiquei pensando no touro. E o touro tem ali a circulação da demanda com o desejo. A gente não tem como chegar no desejo sem fazer a volta da demanda. Pois é. Porra, Assim que eu mulher! sei, o que eu É. sei. Muito Delícia! bom. Obrigada, gente. Caceta! Isso Ai, é criar, né? Estudar topologia, gente. Não, deve ponto ter que eu estava pegado um baseado. Deve ser o quê? falando que o Pegou desejo. baseado. Ai, desculpa. Fala aí, Tereza. Eu Todo estou mundo falou. brincando, eu estou fazendo joke. Ela deve ter fumado um baseado para vir com essa história do toro. fumei não, Tereza, A mas mulher estuda o dia é uma inteiro, boa criatura. ideia. Mas, Tereza e Helena, e todos, obviamente, quando o Lacan diz que o desejo parte do campo do outro, o desejo parte do campo do outro, mas na demanda. Demanda. Porque esse outro também não tem acesso ao seu desejo, esse desejo é inconsciente. Sim. Então, o que ele investe é pela via da demanda. Isso é nítido e claro lá no seminário da transferência, que ele vai chamar de demanda implícita, que é essa demanda inconsciente, e uma demanda explícita, que seria o bebê ter que se alimentar. Só que na demanda implícita, o que está vigorando é um desejo que esse outro não tem acesso. Da mesma maneira, o desejo que é fundante do lado do sujeito passa pela mesma questão. Porque se o desejo é inconsciente, você não tem como ter acesso a alguma coisa que não pela via da demanda. Tereza tem razão. Questão dela. E tem, por exemplo, o ínfant, quando ele ainda está pré-linguagem, ele ainda não está imerso na linguagem, mas ele já consegue fazer algumas coisas com aquilo que ele vê, ele está numa posição de entender, de tentar entender o que o outro quer dele, né? Quando ele está entrando lá no Quevoy, e, e tomando aquilo que ele pode ler ali como demanda do outro. Então, a demanda está sempre ali. Ele está demandando ser amado, o que ele pode fazer para ser amado, e ele lê qualquer indício de algo que seja da ordem do desejo do outro, digamos, um afastamento, etc., me ama ou não me ama, está sempre na demanda. Ou Então, seja, ter o analista ficar esperando o desejo do seu cliente. Ele está sempre ali, até no silêncio. exato. E a fantasia que é construída em análise, a gente já falou, porque a Tereza falou, porque fantasia fundamental, eu tomei realmente pela fantasia originária. E essa, eu ia responder para a Tereza Meloni, que a fantasia fundamental era aquela que a gente faz uma travessia dela na análise, mas sem saber o que ela é, né? Mas a gente constrói uma fantasia na análise que pode ter algo da fantasia originária, mas a gente nunca vai saber se tem ou não. Eu me lembro da minha decepção quando eu estava estudando. Desculpe, na minha experiência, agora vou falar da minha experiência de Aham. travessia da fantasia em análise. Eu soube. Quando eu comecei a contar aquela historinha, a historinha ficou tão despencada, tão furada, tão escorregadia, que eu disse, foi aí que eu fui engendrada. Eu saquei que era uma história tão absurda que eu estava contando. Eu achava que eu estava contando uma história que tinha acontecido. Eu achava
na minha sessão, que eu estava contando uma história que tinha acontecido, que eu tinha ouvido contar, e tal, uma história que eu tinha realmente passado, e eu comecei a contar. A história ficou tão desengrenada, as coisas que eu dizia não eram daquele tempo, ela ficou tão quebrada, tão furada, que eu falei, eu estou contando a história do meu engendramento. Então, eu saquei que era uma fantasia. Quer dizer, eu continuei não tendo acesso, eu só tinha acesso através desse mostrengo, que Sim, foi que foi uma Você fez uma construção. ficção sobre a ficção. Exato. Exatamente. Eu me lembro assim, a minha decepção quando eu estava estudando num cartel sobre o desejo do psicanalista, que assim, eu não tinha me dado conta ainda. Eu falei assim, gente, mas eu nunca vou saber aí que eu me dei conta, né? O que que eu entendi do que me fez vir ao mundo, né? Qual é o desejo que me fez existir, né? Eu me lembro assim que eu tinha assim, gente, eu não estou acreditando. Foi assim, né, num momento de cartel que eu percebi isso, embora isso esteja sendo falado o tempo todo, mas quando eu tomei isso como algo que é assim mesmo. Agora, Ei, posso falar? pode? Lembrei Dá da tempo? questão. Então, Tá. era a diferença, a questão do Dasding. O Freud, quando Ai, ele menciona Dasding, ele fala do objeto impossível, do objeto perdido desde sempre. Ele vai Mítico. falar da ostócio, que é uma expulsão, né? O que se expulsa é o simples ser do vivente, e ele vai falar de uma ostócio, que é a expulsão, e o outro que é a firma Bearro. A Bearro, ela vem recobrir a perda desde sempre de Dasding, que é impossível. Lacan retoma essa questão freudiana e ele vai chamar o Dasding do desejo da mãe. Quando ele constrói a fórmula da metáfora paterna, ele vai dizer que o desejo da mãe é o impossível de alcançar. E ele vai botar no lugar do desejo da mãe, porque isso vai ser, daquela equação, vai ser excluído, o que toma o lugar do desejo da mãe é o nome do pai, é o significante. E aí ele vai dizer que o objeto A, ele advém, né, dessa diferença, da impossibilidade do S1 se inscrever na cadeia. Então, o S1 na articulação com o S2, você disse isso aí na sua fala, o objeto cai. Cai porque ele é resto metonímico de Dasding, daquilo que não pode ser inscrito. E o objeto A é também a barra no sujeito. Aquela barra, sujeito dividido, a barra é o objeto A que corta, né? Então, na verdade, Dasding é uma substituição é substituído pelo nome do pai, e ele tem a ver com o desejo da mãe. O Lacan faz essa aproximação, não é que seja, ele diz que é essa aproximação desse desejo impossível de ser alcançado. E o objeto A, ele é perda, e ele é, exato porque ele é perda, ele é essa perda de ser naquele S, né? Quando você pega o gráfico do desejo, o S, esse S, quando recebe a barra é a perda do objeto A. Ele é resto metonímico de Dasding. O Dasding é um conceito heideggeriano que fala do tempo mítico. Exatamente. Tempo teria sido. Aquela história que a gente conta, era uma vez um príncipe e uma princesa. Esse tempo do teria sido. No ser e o tempo que ele é isso. Quando ele trabalha o conceito de Dasein. É isso mesmo, Tereza. Isso mesmo. bom, Era isso. Obrigada. E onde está o não ficcional? Não entendi. O não ficcional, Que você falou. eu Sim. ou a Tereza?
Sim. Ou uma das Terezas. Quando você falou nos três Ah, tipos. sim, que você... Eu ia chegar aqui na sua, né? Ah, beleza. Tá. Quer dizer, a fantasia, mas aí não é uma fantasia, né? Se é não ficcional. Porque, bom, tudo é ficção, né? Tudo é ficção. Aquilo que aconteceu nunca foi exatamente assim. Isso se vê muito Uhum, nas famílias, né? Cada um tem uma história própria a respeito de um mesmo acontecimento em que estavam todos juntos, né? uhum, Há leituras diferentes, né? Então, uhum, assim, se você conta uma história que aconteceu, já não é mais aquela história, primeiramente. E mesmo que você esteja recuperando uma história, ela já não é mais uma história, ela sempre vai ser uma ficção. uhum. Já Isso, sabendo. por isso que eu não sei se eu escutei direito quando você disse, eu acho que foi no primeiro tipo da fantasia, que não era uma historinha, que não era uma ficção. Aí eu falei, mas Não, como assim? não, Eu o posso que eu até. falei foi de uma fantasia que ela pode ser inconsciente, ou ela pode ter sido consciente em algum momento e ter sido recalcada, E né? São retorna essas coisas. E aí ela retorna, Ah, e ok. são essas coisas que a gente, de uma certa maneira, vê como estranhas a gente. Ok. Uhum, Mas ela é algo que pode ter acontecido, ou pode ser uma fantasia, mas que ficou recalcada. Por isso é hum, muito difícil você saber ou acreditar ou desacreditar numa história que é contada, né? Outro dia uma analisante me perguntou, mas como eu vou saber se isso é verdade? Eu disse, se você uhum. está trazendo como uma verdade, ela é uma verdade, né? Então, é disso que você está falando aqui. Porque bonito, isso é porque que é possível. nessa pergunta, Helena, você juntou, quer dizer, através do seu exemplo, saber e verdade são Pois é, antinônimos. isso. Como eu vou saber que isso é verdade? Nunca, porque saber e verdade são antinônimos. Exatamente. Só que, assim, nunca vai saber. Mas se essa é a sua verdade, se você diz que isso é, então é, né? Ah, mas e se isso não aconteceu? Eu disse, a gente vai trabalhar com aquilo que você está contando da maneira como você achar melhor, né? Se isso Porque não também eu pode, em faço algum momento, ela mesma falando, se desprender disso, né? Isso não ser mais uma, Uhum. uma verdade ou mentira, uma verdade ficcionada ou uma mentira, A mentira, ou, fala enfim. pela boca. Tem. Ah, A verdade fala pela boca. pois é. a Pois é verdade. isso. No momento em que ela trouxe isso, é, é o que a gente tem para trabalhar, né? Teve alguém que me contou, foi ela mesma, que já tinha feito outra análise e a pessoa falou para ela, não, isso não é verdade. Mas como é que a pessoa pode dizer isso? Mas isso ela tinha me dito e eu tinha esquecido que ela me tinha me dito, por sinal, me lembrei aqui agora. Ô, Que em Márcia, não vai outra embora, não. análise, eu sei em algum lugar, né? Mas assim, que em outra análise ela Vou tinha ficado voltar. chocada da pessoa dizer que aquilo não era verdade. Diz ela, né? Márcia, Também não se sabe se isso é verdade, né, gente? Quando começa a falar Márcia, pega verdade, esse gancho que tem uma música que fala verdade ou mentira. Uhum. é, é. Roque Santeiro, se não me falha a memória, né? Sei lá, sei lá. E tem uma É, brincadeira também com as crianças, né? Verdade ou mentira. A Tem gente uma pega o brincadeira. papel, bota verdade ou mentira, né? Aí a pessoa levanta o papel e já. você tem que contar uma verdade ou uma mentira de acordo com o papel que ela está te mostrando. E aí também, verdade é o quê, né? A mentira é o quê? Bom, Você com foi relação a ao mentira, S mas barrado, aconteceu. o S barrado, punção de A, eu não sei se vocês vão conseguir ver, para quem não viu as aulas da Teresa Meloni, tá ali, são os sinais separados, quer dizer, esse punção que a gente representa por um losango, eu me lembro da Teresa Meloni fazer isso no quadro, quando a gente fazia presencialmente. Quando a gente era criança.
Quando a gente Olha, era criança. isso não é um losango, isso é um movimento espiral. É verdade. Losango é Gente, só. mas eu só vejo um losango. Não, eu Pois sei, eu entendo. Porque Não não se sei. encontra, eles não se encontram. Isso, não se encontra. Sim. A gente Agora, fala o supereu é não o supereu é o imperativo categórico, sim. Mas o que eu penso ali que o supereu ordena gozar, mas o supereu também ele faz parte da castração e da nossa estruturação. A gente só pode estar na neurose se a gente tem o supereu. Então, ele não é só aquele que goza, ele é aquele que também dá o limite. Além daqui, você não pode ir. isso. Eu acho. Você está falando do superior estrutural, quem trabalha muito bem isso Isso. na arte direito. O estrutural, né? Que é Isso. esse que coloca limite, coloca lei, né? E Isso. esse complexo de Édipo. Você está falando das duas Foi vertentes. isso. Que o que eu trouxe é no final da estruturação, né? Para, se foi tudo certinho, entre aspas, o supereu ele vai fazer parte disso, daquilo que limita. Muito obrigada. Nossa, agradeço muito a vocês, aos que colaboraram aqui, e aos que vieram pela primeira vez, ou que estão vindo sempre. O último vai ser em novembro, e agora, 18 e 15, nós temos a Márcia, Articulações Possíveis entre Psicanálise e Música, e depois, às 19h30, o Agostinho, com a interpretação dos sonhos. Obrigada, e minha irmã, é um sonho ver você aqui. Essa é minha irmã, Tereza. Inês. Obrigada. Saudade. Ela é psicóloga. É que você não estava aqui na hora que eu apresentei. Tchau, gente. Também estou com muita Tchau, saudade. tchau. Obrigada.